A pergunta é: Jesus vai voltar agora ou ainda demora? A resposta mais rápida que a gente pode ter está na palavra. A Bíblia diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Poderia ser o vídeo mais curto que eu já gravei. A pergunta é: Jesus vai voltar agora ou demora? E a resposta é imediata: ninguém sabe. Mas eu quero falar com você sobre o que Jesus mesmo alertou dos sinais. Mais do que uma discussão teológica, doutrinária, escatológica, mais do que uma resposta, vai ser agora, o que ainda falta, quais são os sinais, mais do que uma busca por conhecimento, eu quero despertar você e quero ministrar a mim e a todos nós sobre como deve ser o nosso posicionamento hoje, à medida que vai se aproximando a vinda de Jesus Cristo. Quais são os sinais? Quais são as evidências? O que a Bíblia diz a respeito disso para que eu e você possamos estar prontos, preparados? A gente vê a palavra do Senhor afirmando inúmeras vezes sobre a aparição de guerras, fome, terremotos, sinais do final dos tempos. A restauração de Israel aconteceu em 1948, sinal do final dos tempos. O evangelho será pregado em cada canto do mundo, sinal do final dos tempos. A Bíblia ainda fala sobre a iniquidade que se multiplicará, o amor dos crentes esfriando, a aparição de falsos cristos e falsos profetas. Há uma palavra profética na Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 8, verso 7, que diz que 1/3 da terra seria queimado. Os cientistas comprovam que mais de 1/3 da terra já foi queimado. Os homens serão terríveis. Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, os homens serão caluniadores, difamadores, eles serão descumpridores de contratos, eles serão centrados mais no seu próprio umbigo, no prazer, do que nas coisas de Deus. São sinais que a Bíblia chama de sinais do final dos tempos. E é interessante que a gente ouve falar muitos já disseram isso. Ah, mas a minha avó também achava que Jesus já ia voltar. Olha, já teve tanto terremoto, já tiveram tantas guerras, já aconteceram tantas coisas que eram sinais do final dos tempos, e olha, já passou 10, 20, 30, 40 anos, não aconteceu nada. Alguns dizem, o apóstolo Paulo, os apóstolos, a igreja primitiva estava pensando que Jesus ia voltar logo, e é imprescindível que eu e você saibamos de algo que é tão simples, tão claro, mas ao mesmo tempo não damos atenção. A expressão final dos tempos é um período bíblico compreendido entre o dia em que Jesus ascendeu ao céu e a sua volta. Final dos tempos é um período bíblico compreendido entre esses dois episódios, a ascensão de Cristo e a sua vinda. Esse é um período de já se passaram aproximadamente 2000 anos, entre a ascensão de Cristo e a possível volta de Cristo, a iminente volta de Cristo, para dizer com uma expressão mais correta. Nesses 2000 anos nós vivemos o período bíblico chamado final dos tempos. É por isso que desde lá atrás, Paulo, os apóstolos, Pedro, João, fala do final dos tempos. Porque é um período realmente para nós longo. Quase 2000 anos já se passaram. Mas esse é o tempo em que a Bíblia nomeia final dos tempos. Nesse período aconteceram guerras, restauração de Israel, o evangelho sendo pregado, a iniquidade se multiplicando, os falsos profetas, os falsos cristos, as trombetas do Apocalipse e tantas outras coisas. É importante nós nos lembrarmos que de aproximadamente 300 profecias acerca da vinda de Jesus, todas se cumpriram. De aproximadamente 175 profecias acerca da volta de Cristo, a maior parte delas já se cumpriu. Então as que faltam têm todas as chances de realmente se cumprirem. Na verdade, não existe chance alguma de não se cumprirem, porque foi Jesus quem predisse. A palavra do Senhor mostra estas profecias e nos alerta
que Jesus está para voltar. Os sinais no final dos tempos são muito evidentes, são muito claros. Embora esses sinais venham acontecendo no decorrer desses 2000 anos, nós podemos afirmar, estamos no final do período chamado final dos tempos. Nunca estivemos tão próximo do cumprimento de uma série de profecias como esta que eu quero tratar hoje, o aparecimento do anticristo. A palavra do Senhor nos fala sobre tudo a respeito do Apocalipse, a respeito do final dos tempos, e muitos têm a ideia do Apocalipse como um livro terrível. Um livro, ai meu Deus, não quero, não, eu não gosto dessas coisas, ai me dá um medo, me dá um... E na verdade, o livro do Apocalipse, como o próprio nome em grego diz, mas lá no inglês, está na Bíblia em inglês você vê lá, Revelation. O livro de Revelation faz aquilo que ele promete, revelação. Ele revela. Agora, revela o quê? O livro do Apocalipse é a celebração, é a revelação do triunfo, do fechamento, do encerramento de todas as coisas com a vinda de Cristo, o seu reino, o seu trono assentado em Jerusalém. O livro do Apocalipse revela a mim e a você que no final de todas as coisas o Cordeiro vence, assentado no alto e sublime trono, ele desce e vem estabelecer seu trono na terra. Isso é maravilhoso. O livro é um livro de expectativas. O livro é um livro de nós nos prepararmos para o encontro com Cristo nos ares. O livro é um livro para todo aquele que é discípulo de Jesus vibrar em saber que tempo estamos vivendo. Nós não podemos dizer que dia. Nós não podemos dizer data. Jesus disse isso. Mas eu e você podemos olhar os sinais. Não para saber se está perto ou não, não só para ter uma noção se está chegando ou não está, muito menos para discutir teologia, doutrinas, linhas teológicas, não. O propósito de Deus revelar no Apocalipse todos os fatos é para que eu e você, os filhos de Deus, estejamos prontos para subir. Estejamos alinhados com o seu reino. E esse é o propósito desse vídeo, que eu e você tenhamos alguns elementos tão simples. Eu não vou trazer nada de novidade, mas nós vamos nos lembrar de coisas bíblicas que vão nos ajudar a alinhar nossa vida, a tomar decisões para esse tempo tão perto da volta de Cristo, como eu e você devemos viver. Esse é um período chamado final dos tempos. Poucas pessoas pensam no final dos tempos assim. Muitos acreditam que isso ainda demora, mas nós estamos vivendo os últimos dias do tempo, do período chamado final dos tempos. E eu queria que você visse um pouquinho do que a Bíblia traz sobre o espírito do anticristo. Cristo vem, ele voltará nas nuvens para arrebatar a sua igreja, nós nos encontraremos com Cristo nos ares. O arrebatamento da igreja, na verdade a vinda de Cristo e em seguida o arrebatamento da igreja, a palavra deixa claro que antes de sermos arrebatados, nós, os vivos, os mortos ressuscitarão. Mas Jesus disse, isso será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. É muito rápido, é num piscar de olhos. E você pode prestar atenção, num piscar de olhos, nós entramos em quarentena. Num piscar de olhos, a pandemia dominou o mundo inteiro. Num piscar de olhos, a economia, a política, os governos estão sem saber o que fazer, para onde ir. Num piscar de olhos, Jesus volta e arrebata a sua igreja. E eu e você precisamos estar preparados. E a palavra do Senhor nos fala sobre o que vai acontecer antes. A palavra do Senhor nos mostra nas profecias uma série de episódios que eu e você podemos estar atentos. Um dos episódios acerca do final dos tempos, dos últimos dias do final dos tempos, é o aparecimento do anticristo. E esse é um sinal muito marcante, muito marcante. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 2, verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho.
O Senhor está falando em todas as Escrituras, o Senhor fala das profecias sobre o aparecimento de um homem, um líder, um governante mundial. Mas o Senhor fala também do seu espírito. E o espírito do anticristo já atua neste período chamado final dos tempos. Mais do que isso, eu e você hoje, em tempos no final do período chamado final dos tempos, nós podemos ver que não só o espírito do anticristo atua, mas toda a sua estrutura econômica, social, política está em pleno funcionamento. Mas João fala desse espírito, que é o espírito do anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Em João capítulo 4, ou 1 João capítulo 4, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. João está dizendo à igreja, ele já está no mundo. O espírito do anticristo, lá 2000 anos atrás, já está no mundo. Imagina hoje, 2000 anos depois, o quanto já foi estruturado da sua operação para o governo mundial único. Na segunda carta de João, ele escreve: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O cenário político anuncia a proximidade da manifestação do anticristo. Assim como um autogovernante, ele vai visitar uma cidade, tem todo o preparativo, todos estão sabendo, todos estão vendo os preparativos para a chegada daquele autogovernante, da mesma forma, numa ilustração simples. À medida que o anticristo vem se aproximando para assumir o governo mundial público, os preparativos ficam cada vez mais evidentes. No cenário político, não existe nenhum governante da terra com pulso, com firmeza, com frutificação, com aprovação, nenhum grande governante da terra. Todos são alvo de críticas, de zombarias, são fracos, são sem resultado, são sem solução, não sabem o que fazer, estão perdidos. Todos. Talvez hoje o único governante que seja muito seguro, muito certo do que está fazendo e muito próspero no que está fazendo, se chama Xi Jinping, o presidente. Presidente é um termo folclórico, um termo só de aparência, porque ele, na verdade, ele é o único governante vitalício, eterno, considerado como um deus, o presidente da China. Nós podemos ver no cenário da economia, do comércio, o maligno dominou, não só as questões morais, éticas, mas em todo o mundo. O comércio tomou uma força que entrou até mesmo no universo que chamamos evangélico. Igreja. Tudo é mamon, tudo é dinheiro, em todo o mundo. O cenário social, o caos, e agora o caos estabelecido, consolidado, com uma quarentena, com uma economia lá embaixo, com os povos em todos os lugares, sem saber para onde ir, o que fazer. Mas há um elemento que é tão forte. A palavra do Senhor nos diz que o maligno, ele atua exclusivamente com a mentira. Ele opera no engano, e não há como Satanás operar com a verdade. Portanto, um dos elementos, sintomas, evidências, indicadores da sua proximidade se chama fake news. Em todo o mundo, a mentira, que gera desordem da informação, que gera confusão, que gera um desnorteamento das pessoas, dos governos, de todas as instituições, porque nós não sabemos o que é verdade e o que é fake news. Na verdade, as universidades já vêm resistindo à verdade. A verdade não existe, agora estamos na pós-verdade, e é uma guerra espiritual. Porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E à medida que o anticristo vai se aproximando do seu governo público evidente, sua condição de mentira vai se fortalecendo. Então nós vemos na mídia a fake news, ou
o fenômeno da fake news. Mais do que isso, nós vemos no cinema, no teatro, nos vídeos, nas notícias, a proclamação o tempo inteiro, a proclamação do caos, a proclamação daquilo que só serve ao império das trevas. Porque a mídia que proclama notícias, assim como é o reino de Deus que proclama o evangelho, boas novas, Satanás, com toda a sua estrutura humana, ele trabalha para que, na proclamação da palavra, das notícias, da informação, as pessoas entrem numa condição de total cegueira e dependência de uma solução única que virá do anticristo. Há uma palavra, há uma frase que eu tenho usado constantemente, há algum tempo que Deus me fez escrever essa frase, e ela diz: tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Eu não preciso discorrer aqui sobre João ou sobre o primeiro texto de Gênesis, em que a palavra, o verbo vivo, a luz, através dela, tudo o que existe foi criado. Tudo o que vemos, tudo o que existe foi criado pela palavra, portanto, é afetado pela palavra. Eu sou afetado, você é afetado. Todas as coisas são afetadas pela palavra, de tal forma que Deus, quando enviou a solução para o mundo, ele enviou a palavra. É por isso que o maligno trabalha na palavra, na proclamação das notícias, da palavra, daquilo que ele diz que é verdade, seja pelo cinema, seja pelo teatro, seja pelas encenações, seja pelas festas públicas como o carnaval, seja por todo tipo de manipulação da informação, para que a verdade não apareça, para que a mentira seja tida como verdade. E essa confusão, ela é inquestionável para mim e para você nesses tempos. Se você pegar o seu avô, seus pais, até mesmo você se lembra que não era assim antes. Não que não havia mentira, mas a desordem da informação pela mídia hoje tomou uma proporção mundial nunca vivenciada antes. Eu e você precisamos nos lembrar que a Bíblia está nos ensinando sobre o espírito do anticristo. Não só na economia, não só na moeda, não só no domínio da internet, não só em todas essas estruturas que já estão nos governos prontas para o governo único mundial, mas de uma forma tão simples, tão sutil e ao mesmo tempo tão pesada, fake news, desordem da informação. Cada um por si, cada um pensa uma coisa, cada um acha uma coisa. Isso está alinhado com o que João disse a respeito da última igreja, a igreja de Laodiceia, a opinião de cada um. Entendemos o espírito do anticristo pelo que a Bíblia nos mostra, mas também entendemos a importância das Escrituras e do corpo de Cristo. Salmo 119, verso 71 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista está dizendo: olha, eu considero as aflições que tenho vivido de extrema importância. Paulo diz assim: eu dou graças, me glorio nas tribulações, porque essas aflições estão me fazendo aprender os teus decretos, Senhor. E eu quero proclamar sobre você, por isso talvez você esteja assistindo esse vídeo, não apenas porque teve interesse ou porque ficou além dos 5 minutos, mas porque o Espírito Santo quer que eu e você pensemos nisso, meditemos nisso, que você ouça isso. Esse é um tempo de aflição, esse é um tempo de quarentena, esse é um tempo de pandemia, esse é um tempo de caos na economia, caos na organização social, naquilo que todos estavam imaginando alcançar profissionalmente, financeiramente, familiarmente. Nós estamos sem saber o que fazer. Mas cabe essa palavra do salmista: Senhor, as aflições estão sendo uma coisa boa para mim, porque eu estou aprendendo os teus decretos. Que nesta aflição eu e você estejamos aprendendo sobre a palavra do Senhor, sobre a importância das Escrituras, sobre a importância de estarmos vinculados ao corpo de Cristo e não independentes, vinculados em amor aos meus irmãos da igreja local. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos
Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. A palavra de Deus precisa ser meu alimento, meu pão vivo diário. E a palavra de Deus, eu destaco duas instâncias. O texto bíblico, estudar, aprender, receber as ministrações do Senhor. Mas também o corpo de Cristo. O corpo de Jesus, o corpo da palavra, é a igreja na terra, nossa comunhão. Eu não estou dizendo que você tem que suportar tantas loucuras que se fazem por aí, religiosamente falando, eclesiasticamente falando, em nome de Deus. Mas eu estou dizendo, há uma realidade de vínculo, de amor, de vida no corpo, de santificação, de palavra, de louvor, de adoração, de serviço mútuo, que é o corpo de Cristo, a igreja. E eu e você não podemos estar desassociados, não podemos estar nesse tempo de quarentena só isolados em casa. Ainda que você use remotamente os recursos técnicos, não perca a oportunidade de estar vinculado no corpo e de estar se aprofundando na palavra. A Bíblia alerta para o aparecimento de uma trindade maligna. A primeira besta, a segunda besta e o dragão. Em Apocalipse capítulo 16, verso 13, nós lemos: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. 3. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. A Bíblia diz que o dragão é a antiga serpente. O dragão e a serpente são um só, Satanás. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tudo o que estamos falando, tudo o que o Apocalipse mostra no contexto da terra de hoje, diz respeito a Satanás e a sua manipulação, o seu domínio, o seu império sobre os reis da terra, os presidentes, os governos, a política. Em Apocalipse 13, verso 1, nós lemos: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. João está dizendo, com toda a sua limitação, mas inspirado por Deus, revelado por Deus, que a primeira besta, ela diz respeito ao mar. E mar aqui é o contexto de comércio. Mar é o exemplo ou a ilustração do ambiente de maior volume de trânsito de mercadoria. Então, a palavra do Senhor diz que essa besta que emerge do mar, que tem a ver com o sistema, mamon, comércio, dinheiro, essa besta, ela domina os reis da terra. Está falando de governos, está falando de política, está falando de presidentes, chama de reis. Em Daniel capítulo 7, verso 24, nós não temos dúvida sobre isso. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. O Senhor está falando do sistema político, dos presidentes, dos governantes desta terra hoje. A palavra do Senhor nos fala sobre mar. Mar é o comércio. Em Ezequiel capítulo 28, verso 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. A palavra do Senhor está falando sobre Lúcifer, sobre esse governante, e está dizendo: o tema, o universo, a plataforma dele é o comércio. Satanás, mamon, a ponto de Deus dizer assim: não podereis servir a 2 senhores. Em Apocalipse capítulo 17 nós lemos: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, o mar, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O texto é muito claro.
Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Eu quero voltar lá no texto sobre a primeira besta. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Eu quero pedir a você que não desista. Você pode desligar agora e você pode ir assistir em outro tempo, mas se você quer saber do que Deus está mostrando a todos nós, não seja alguém que só quer videozinho rapidinho de entretenimento. Você vai se aprofundar na palavra do Senhor. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso é muito pesado. Isso faz com que eu e você tenhamos que buscar o Senhor. Senhor, eu quero me encher do Teu Espírito Santo, porque eu não quero ser vencido pelo maligno, eu não quero ser enganado pelo maligno. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Eu quero dizer a você, eu preciso ter certeza se o meu nome está escrito no livro da vida. Se eu sou filho, se eu nasci de novo, se o Espírito Santo habita dentro de mim, se eu estou me enchendo do Espírito Santo. Se o meu nome está escrito no livro da vida, o Espírito habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus. E ele me guia, porque a palavra diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. A segunda besta, Apocalipse 13 diz, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Preste atenção no detalhe, a primeira besta emerge do mar, do sistema, do governo de Mamon, da estrutura comercial do mundo. A segunda besta emerge da terra, do pó, do homem, possui 2 chifres, parecendo cordeiro. Parecendo cordeiro. A segunda besta, o falso profeta, o anticristo, ele faz questão de se parecer com Jesus. Mas há um detalhe aqui, falava como dragão. Você vai ver um pouquinho mais à frente. O que Deus prepara para os seus filhos? Não há como sermos enganados. Se somos filhos, nós vamos distinguir. Ele parece o Cordeiro. Ele parece um governante maravilhoso. Ele parece a salvação do mundo. Ele parece o Messias, mas ele fala como dragão. Um servo de Deus vai distinguir todas as coisas. Por isso eu e você precisamos ter certeza, se nascemos de novo, se o nosso nome está escrito no livro da vida, se o Espírito Santo habita dentro de nós e se nós estamos deixando ele nos guiar. A palavra continua dizendo, vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta, pois o número é de homem. Ora, esse número é 666. 3 vezes 6. 3 vezes homem. Uma falsa trindade. Um maligno tentando parecer com o Cordeiro, tentando parecer com o Salvador da terra, tentando parecer como o Deus que vai se assentar num trono e vai receber culto de todos os reis e pessoas desta terra. Mas aqueles que são salvos, cheios do Espírito Santo, vão discernir. E aqui está a palavra que eu quero trazer para você como centro dessa ministração: discernimento de espíritos. Está muito claro na palavra profética que, na hora em que o anticristo assumir publicamente esse governo, um dos sinais evidentes dele, eu vou falar sobre outros, mas um dos sinais evidentes dele é que haverá uma marca na mão ou na testa. E só compra e vende quem tiver essa marca. E essa marca é o número 666. A palavra do Senhor diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule, pense, use a mente. Quando eu era criança, cresci no Evangelho. Fui ministrado por meus pais. Meus avós nos herdaram ou nos deixaram a palavra do Senhor, o temor do Senhor. Meus pais me ensinaram a caminhar nos caminhos de Deus. E a igreja ministrava continuamente. O tema, código de barras, 666, internet, ou melhor, computador, eram temas evidentes demais acerca do anticristo, da sua vinda, do seu governo. O tempo foi passando, a igreja foi dormindo, foi se adormecendo, e hoje essa geração que está aí agora, nova, nem acredita que todas essas coisas são mesmo referentes a Satanás. É o comércio, é a estrutura, é a tecnologia, é o cartão de crédito, é o código de barras. E para muitos, voltar a esse assunto parece ser uma coisa cafona, retrógrada, parece ser uma coisa fanática. Besta é uma palavra simples no grego, therion, um animal selvagem, uma besta selvagem, um ser bruto, lascivo. Um bicho esquisito, uma coisa feia. E nós vimos essa trindade maligna, a besta do mar, comércio, o dragão, o próprio Lúcifer, e a besta da terra, um homem. A Bíblia fala sobre o anticristo e mostra que ele é esse animal feroz, essa besta que emerge da terra. Em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo está dizendo, haverá uma ocasião. Haverá um momento próprio em que ele vai ser revelado. Mas o espírito do anticristo está por toda essa história da vida cristã, nesses 2000 anos do período bíblico chamado final dos tempos. E eu e você precisamos entender que esse espírito do anticristo é tudo que se opõe a Deus, tudo que se opõe a culto a Deus. O espírito do anticristo está lá nas ideologias marxistas, nas ideologias comunistas, nas ideologias em que não é Deus que merece culto, é o Estado que merece culto. Não é Deus que soluciona a vida do homem, é o Estado que soluciona a vida do homem. É o dinheiro que resolve o problema, é o comércio, é a ganância, é como a estrutura mundial se estabeleceu em torno de dinheiro, comércio. E agora nós vamos vendo cada dia mais as evidências do anticristo assumindo, chegando. Eu disse que ainda ia falar sobre algumas outras evidências da vinda do Senhor, ou do aparecimento do anticristo. E aqui Paulo não deixa dúvida alguma. Ele disse, preste atenção, não fiquem pensando que já vai acontecer, porque nada disso acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é um esfriamento por perda da fé.
A fé no Evangelho de Jesus Cristo vai indo embora, o coração vai se esfriando, e não só a pessoa não pensa naquilo, mas ela também não aceita mais a palavra, a doutrina. Então agora ela quer e corre atrás, milhões correndo atrás de uma palavra que nutre a alma, que o põe como centro das atenções de tudo e de todos, mas não ensina o Evangelho. A palavra do Senhor nos mostra que Paulo declara com tanta clareza, olha, o sinal que vocês precisam prestar atenção é a apostasia, esfriamento, distanciamento das coisas do Senhor. Estamos chamando isso por aí de desigrejados, gente que se frustrou com a igreja, mas põe nome certo nisso, pessoas que estão se esfriando, se apostatando da fé. Muitos estão dentro do que chamamos de igreja, dessa estrutura religiosa, ganhando dinheiro, buscando fama, lidando com suas próprias questões naturais da carne. Tem muita coisa ruim nesse universo evangélico gospel. Ele não representa o reino de Cristo. Ele representa o comércio, o engano, a religiosidade, Babilônia. Mas não é por isso que eu vou deixar de andar com o meu Senhor, de andar com meus irmãos, de buscar me aperfeiçoar cada vez mais, de buscar na presença do Senhor, como Paulo diz em Efésios, eu quero ser aperfeiçoado no vínculo do amor, na comunhão, na interdependência, a fim de que seja edificado e desenvolva o ministério e assim a igreja seja edificada até que todos alcancemos a estatura perfeita de Cristo Jesus. Eu quero isso para mim. Eu não quero me esfriar. Eu não quero me apostatar da fé. Esse é um dos sinais que está evidente hoje. E é um dos sinais que nos dizem, o anticristo está chegando. E eu e você precisamos nos despertar. Senhor, o que é que eu preciso fazer para que eu não me encha? Ou o que é que eu preciso fazer para que eu não me esfrie, para que eu não me apostate da fé? Paulo continua dizendo, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Preste atenção que o livro de Revelação, o livro do Apocalipse, não é um livro catastrófico, não é um livro para pôr medo. O Senhor está dizendo o tempo todo, olha, eu vou mostrar o que vai acontecer, mas o tempo todo ele está dizendo, preste atenção, o Cordeiro, com o sopro da sua boca, vai destruir Satanás. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Por isso você vai ver em todo o mundo, fake news se tornou o fenômeno mais perturbador da sociedade, que a mídia é o ambiente mais violento para a proclamação da mentira, da desordem da informação, do engano. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Pelo contrário, estão seguindo as ideologias que dizem nós estamos na pós-verdade. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O livro de Daniel nos mostra muitas coisas do final dos tempos. Eu publiquei anteriormente o vídeo Os Impérios da Terra, e eu quero incentivar você a assisti-lo, Os Impérios da Terra. E no livro de Daniel nós lemos que Deus deu um sonho a Nabucodonosor, que Deus deu a Daniel a interpretação desse sonho, que esse sonho dizia respeito aos 4 maiores impérios da Terra naquele tempo. E no livro de Daniel, no capítulo 8, nós lemos assim, falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. No último tempo da ira. No período chamado final dos tempos, no último tempo desse período. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, de rosto, de aparência muito feroz, uma fera, uma besta, e especialista
em intrigas. Não tem algo que você possa ver mais na mídia, na comunicação do outro evangelho, da mentira, da fake news, do domínio dos reis, do domínio do comércio, do domínio da mídia atrelada e macumunada com comércio e política. Não há nada mais terrível do que as intrigas em todo o mundo. O que a fake news está produzindo é isso aqui. Daniel já havia previsto o que eu e você estamos vivendo. E só quem não tem o Espírito Santo é que não enxerga. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Daniel está dizendo: este soberano terreno, maligno, vai dominar a tudo e a todos. E ele se engrandecerá, e ele destruirá a muitos. Quais? Aqueles que vivem despreocupadamente. Lembre do versículo de Jesus em Mateus? Será como nos dias de Noé. Os homens estarão vivendo despreocupadamente, comprando, vendendo, com o sinal da besta. Casando-se, dando-se em casamento despreocupadamente. E eu quero dizer a você o seguinte: dentro desse universo gospel evangélico que chamamos de igreja, nós encontramos uma infinidade de gente que está vivendo despreocupadamente. Isso é coerente com o que eu vou ver com você daqui a pouco em Mateus 25, quando Jesus diz das virgens em que parte daquelas virgens não tinham azeite. Estavam vivendo despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Este texto que Daniel escreve diz respeito ao sonho que Nabucodonosor teve também. Ó rei, uma pedra cortada desce do alto sem auxílio da mão humana. Mas será quebrado, o maligno será quebrado, sem esforço de mãos humanas, o reino de Cristo. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes, Daniel. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Ele estava 21 dias de jejum e debaixo de uma carga espiritual como essa, ele ficou enfermo. Me levantei, tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz das boas novas, a luz das notícias que direcionam, a luz das notícias que informam, formam e dão condições às pessoas de tomarem suas decisões. O maligno cegou o entendimento, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O anticristo, o falso profeta, a segunda besta, o governante mundial que ainda não se manifestou, mas já tem uma estrutura mundial de governo, de moeda, de estrutura, de empresas, de toda a estrutura política, tudo pronto. Que já tem uma estrutura de governo em pleno funcionamento, não só no universo da internet, mas nos relacionamentos internacionais globais de todas as nações. Ele vai se manifestar como sendo o Messias. As nações acreditarão que ele é o Messias. Israel acreditará que ele é o Messias. Muitos evangélicos acreditarão que ele é o Messias. Assim como muitos evangélicos já estão acreditando que a solução para o ministério, a solução para a igreja está na internet, está nos recursos materiais, está nas estratégias tecnológicas. E não, a única coisa que pode nos servir para vivermos essa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a unção, é a presença, é o óleo, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, a manifestação, a condução do Espírito Santo, a verdade dentro de nós.
Eu e você precisamos entender que o maligno vai se apresentar como sendo o Messias e vai enganar a muitos. Não haverá discernimento. As pessoas estarão vivendo despreocupadamente, inclusive cuidando das coisas religiosas, de igreja, de evangelho, despreocupadamente. Em 2 Tessalonicenses nós lemos: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós não sabemos quando, mas você pode ter certeza, o maligno vai se assentar em Jerusalém, no lugar do santuário. Em Apocalipse 13, 11, nós lemos: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Eu e você precisamos nos alinhar ao Senhor e ao seu reino. E há um caminho para isso. Eu não posso ter medo porque não sei se eu vou pôr não um chip ou se é uma marca, como essa marca é. Eu não preciso discutir isso, eu não vou poder comprar nem vender. Não vai poder comprar nem vender. O que eu tenho publicado na internet, se Jesus não voltar antes, e eu espero que volte antes, eu não vou ter acesso mais. Eu e você não vamos poder comprar ou vender, a menos que aceitemos a marca da besta. E aqueles que não aceitam a marca da besta serão perseguidos, diz a palavra do Senhor. Eu não sei se Jesus volta antes, se Jesus volta depois, se Jesus volta no meio. E essa discussão não levou ninguém a lugar nenhum, não vai nos levar a lugar nenhum. Eu sei que eu preciso estar pronto agora. Eu desejo, e minha expectativa, minha esperança é que ele volta antes do anticristo assumir tudo isso. Mas eu quero estar pronto hoje. E eu gravo, eu filmo, eu produzo e publico isso aqui para que você seja despertado pela palavra, pelo anúncio do evangelho revelador de Jesus Cristo. Ponha a sua vida em ordem hoje. Porque está muito próximo de chegar o momento em que eu e você não poderemos nem comprar, nem vender. O anticristo assumirá proporções nunca vistas até ele assumir o trono universal ou o trono global de governo único sobre a terra. E eu e você seremos ilegais nessa terra. Já estamos sendo. A palavra do Senhor diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Jesus disse: porventura encontrará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Paulo diz assim: o amor de quase todos esfriará. A apostasia é o sinal mais evidente. É o sinal mais importante que eu e você precisamos tomar hoje. E é o Espírito Santo quem nos dá discernimento de espíritos para a gente enxergar isso, numa cultura que para nós já é normal. As pessoas estão pensando que o avivamento que está previsto para o final dos tempos é a continuidade explosiva, um crescimento fantástico, maravilhoso de tudo que estamos vivendo no mundo religioso evangélico. Grandes congressos, grandes shows, grandes pregadores, grandes concentrações, e aí o mundo vai se render, e a igreja que vai governar. Não, você está enganado. O que a Bíblia diz que vem é uma oposição ferrenha, política, econômica, social, ideológica, e o próprio governante mundial vai perseguir os que são do Cordeiro. O avivamento que vem, e vem mesmo, é dentro de mim. É dentro de você. E não vai interessar, não vai importar mais se temos auditório ou não, se temos instrumentos ou não, se temos pregadores ou não, se temos cantores ou não, se temos sucesso ou não. Não vai importar mais nada. O que vai importar é se estamos vinculados no amor de Cristo, como Igreja Filadélfia, amor fraternal. Se estamos cultuando ao Senhor e nos mantendo firmes, se estamos nos enchendo do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 13 nós lemos: a todos, os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão,
também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Eu e você precisamos do Espírito Santo, mais do que nunca. É o Espírito Santo quem guia os filhos. É o Espírito Santo quem vem morar naquele que nasceu de novo. É o Espírito Santo que revela todas as coisas de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém a chama acesa e não nos permite apostatar da fé, esfriar. E olha, pode parecer para muitos que apostatar da fé e esfriar são os que foram embora, os que desviaram, mas tem muita gente dentro das igrejas, dentro dos cultos poderosos, dos eventos cheios de emoção, que já apostataram da fé, que estão muito comprometidos com o dinheiro, com a fama, com aquela rotina, com a liturgia, com a religiosidade. Eu e você precisamos ir para diante do Espírito Santo, diante de Deus, nos encher do Espírito Santo e falar: Senhor, eu quero espírito de sabedoria e espírito de revelação. Está escrito na tua palavra que o sábio discernirá o tempo e o modo. Está escrito na tua palavra que o Senhor nos revelará todas as coisas. O Senhor não fará nada sem revelar aos seus servos, os profetas. A tua palavra me diz que o Senhor abre os seus tesouros para os seus filhos. Eu estou pedindo que o Senhor faça isso comigo. Eu quero me encher do teu Espírito Santo. Em 1 João nós lemos assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você não vai dar ouvido às doutrinas de demônios, às doutrinas falsas, às coisas manipuladas só para te encantar na alma e você achar que é de Deus. Esse é o tempo de rendição, de quebrantamento, de humildade, de buscar o Senhor como nunca buscamos. Esse é o tempo de quebrantamento, esse é o tempo de arrependimento, de confissão de pecados, de vínculos, de interdependência no corpo de Cristo, de nos aprofundarmos na palavra. Amados, não se deixem enganar, provai os espíritos. Quem é que nos dá discernimento de espíritos? Quem é que pode nos levar a toda a verdade? O Espírito Santo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, um dom dado por Deus, visando a um fim proveitoso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Apraz ao Senhor. Nós podemos entender, distribui como lhe apraz. Então ele não vai dar para todo mundo. Então ele dá para quem ele quer, como lhe apraz. Então não posso achar que eu posso pedir. Então não é para todo mundo. Olha, você pode até pensar dessa forma, mas eu também posso pensar. Ele distribui como lhe apraz. Lhe apraz distribuir. O Espírito Santo tem prazer em distribuir. Por isso Paulo diz assim: eu e você devemos pedir, buscar. Não se constrange em pedir os melhores dons. Eu e você podemos pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso de espírito, de sabedoria e de discernimento. Como Paulo orou em favor da igreja de Éfeso, eu oro por mim, dá-me espírito de sabedoria e de discernimento. Senhor, eu te peço esse dom, discernimento de espíritos. Por fim, eu quero falar com você sobre Mateus 25. Em Mateus 25 nós lemos a parábola das 10 virgens. Você deve ler esse texto todo, algumas vezes, pedindo ao Espírito Santo que te ponha luz em cada detalhe.
Nesse texto, é uma parábola que Jesus diz assim, quero que vocês entendam, a igreja, a noiva, são 10 virgens. Parte delas é prudente, parte delas são virgens nécias, tolas, imprudentes. Em seguida, Jesus esclarece, para ninguém ter dúvida, Senhor Jesus, por que o Senhor chama umas de prudente e outras de nécias? Filho, as prudentes têm óleo na lamparina e ainda tem óleo nas vasilhas. As nécias não têm óleo. Ponto final. Jesus também diz nessa parábola, a noiva começou a achar que o noivo estava demorando e adormeceu. Depois de 2000 anos de expectativas da volta de Cristo, a igreja é a igreja mais dorminhoca, mais sonolenta, mais letárgica. É a igreja mais mundanizada. Tudo é relativo, cada um pensa uma coisa. É a igreja menos aprofundada na palavra. E muitos, literalmente, acham que Jesus ainda vai demorar muito. O Senhor Jesus diz, a igreja estava numa condição de sonolência. Então as virgens adormeceram. Nós somos a igreja mais fraca de todas as eras. Somos os mais ricos, mas somos os mais fracos, os mais mundanos. Essa geração é a geração mais incrédula, mais resistente. Mas o noivo vem. Jesus disse, não tem jeito, o noivo à meia-noite bateu a porta. E ainda ele diz, as virgens que tinham azeite saíram com o noivo. As virgens que não tinham azeite tiveram que ir comprar. Elas até pediram, vocês têm azeite? Me dá um pouquinho do azeite de vocês. E as virgens prudentemente disseram, não tem como eu dar do meu azeite a você, senão todas nós vamos ficar sem. Ide e comprai. Agora vocês vão ter que correr atrás de azeite. Em toda a Bíblia, o azeite, o óleo, é o símbolo do Espírito Santo. Jesus está dizendo, olha, sabe, no final dos tempos, quando o noivo estiver próximo de chegar, ainda que a igreja esteja meio sonolenta, sabe quem é prudente? Quem vai com o noivo? Aquelas que têm o óleo do Espírito Santo. Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele está falando de culto, ele está falando de interdependência, ele está falando de comunhão no corpo. Eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo. É Ele quem vai nos dar discernimento de espíritos. É Ele quem vai nos fazer ver o que está acontecendo hoje, nessa pandemia. É Ele quem vai dar a você discernimento do que fazer na sua vida econômica, financeira, profissional, familiar, espiritual. E o meu desafio é ir para diante do Senhor e me encher do Espírito Santo todos os dias. O seu desafio é ir para diante do Senhor e se encher do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos conduz. É o Espírito Santo quem nos faz ouvir a palavra do Senhor. É o Espírito Santo quem nos dá discernimento. Pedro escreve sobre a volta de Cristo, diz assim, fazei bem em estar atento à palavra dos profetas, como uma pequena candeia no meio da escuridão, até que a estrela alva brilhe. A estrela alva é uma estrela que aparece, ou a estrela da manhã aparece um pouco antes do sol surgir. Mas à medida que o sol vai surgindo lá atrás das montanhas, ninguém o viu ainda, vai clareando o dia, não fica noite mais. Aquilo que a gente não via e ficava discutindo, agora vai ficar explícito. Só espera. Mas a estrela alva é quem anuncia, é o Espírito Santo dentro de nós, dizendo assim, ele está chegando, Jesus está chegando. Tolo é aquele quem diz, o Senhor tarda a voltar. Sábio é aquele que lê as palavras dessa profecia e dá ouvidos. Senhor, eu quero discernir o tempo que eu estou vivendo. Eu quero discernir o que eu vou fazer, porque eu não vou comprar nem vender. Se o Senhor voltar antes disso, Senhor, eu quero desde hoje definir minha vida num padrão coerente
com alguém que é guiado pelo Espírito Santo e está se enchendo de azeite. Eu quero discernir as coisas, eu não quero correr atrás de doutrina, de linhas doutrinárias, da escatologia, de o que eu acho, o que eu penso, fulano acha isso. Eu não quero, Senhor. Eu não quero discutir, eu não quero ficar aqui te dando mais um conteúdozinho de conhecimento para você ir arquivando todas as coisas. Não. Eu quero que a minha vida e a sua vida, nós estejamos diante do Senhor, diante do altar do Senhor, cheios do Espírito Santo, discernindo o tempo de todas as coisas. E o ponto central, acerca das profecias que eu estou destacando, o anticristo já está agindo. Paulo diz que ele já estava agindo, mas agora ele está agindo economicamente, politicamente, socialmente, de uma forma nunca vista antes. Falta muito pouco para a manifestação do anticristo. A apostasia já é vista, vai piorar muito. Nós vamos entrar em níveis tão terríveis, nunca vistos. Mas ela já está aí, avisando a mim e a você, preste atenção, encha-te do Espírito Santo. Eu quero desafiar você, encha-te do Espírito Santo. Pai, com toda a minha limitação, eu quero expor essa palavra aos meus irmãos e eu selo com uma oração. A tua palavra diz que a igreja será arrebatada. A tua palavra diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras do arrebatamento da igreja. A tua palavra diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A tua palavra diz que a gente aprende com a parábola da figueira e que assim nós podemos prestar atenção no tempo que estamos vivendo. A tua palavra diz, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. A tua palavra diz que será como nos dias de Noé. Nós estaríamos vivendo, comprando e vendendo, casando, dando-se em casamento, como diz a palavra em Daniel, vivendo, Senhor, despreocupadamente. Mas nós nos levantamos e declaramos, não somos o povo da apostasia, não somos o povo do amor se esfriando, não somos o povo da falta de fé, nós somos o povo que mergulha na tua presença, na comunhão do corpo, na palavra do Senhor e nos enchemos do teu Espírito Santo, porque nós queremos ter as lâmpadas acesas, aguardando ansiosamente a tua vinda, o nosso encontro com Cristo nos ares. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos encha do teu Espírito, que o Senhor nos desperte, que o Senhor não nos deixe dormir. Nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor nos sacuda, que esse tempo de quarentena não seja um tempo, Senhor, da gente estar na letargia, mas, Senhor, que seja um tempo de nós trazermos para dentro da casa os moveres do Espírito, a vida que o Senhor planejou para cada um de nós, nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. É a nossa oração. Assim eu abençoo meus irmãos, para que nós sejamos tomados pelo Teu Espírito Santo, que não seja apenas assistir esse vídeo, mas que haja uma continuidade de temor e de busca na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.